comecei como coordenador de atletismo, né? Antes, na verdade, eu não conhecia muito como funcionava o Joia, até eu nem fui nas festas em 2016, não sabia como funcionava direito o mundo de atlética, de Joia, né? E eu fazia os treinos de futebol, de campo, que era o que eu tinha mais ali facilidade, o que eu mais gostava era futebol de campo. E minha característica era que eu corria muito no campo, né? E aí no atletismo, acho que era 2 dias antes da competição que eu não ia participar, me chamaram porque o menino tinha machucado a perna, daí era para correr só uma prova que era 200 metros, né? Falei, vou, né, fazer um teste ali, né? Fui meio que, né, sem pensando nada, né? E a primeira prova que eu fui, eu ganhei medalha de bronze ali, né? Nunca tinha corrido na vida, né? Daí foi um start pra mim assim, porra, posso ser bom em alguma coisa se eu treinar, né? Se eu nunca tinha treinado, corri, fui bem, né? E ali já me chamaram para ser coordenador do atletismo em 2017. O Daldinho tinha já conversado comigo também para eu se eu tinha interesse de entrar e tal, mas eu não queria mais conhecer o que era aquilo do que eu entrar já direto, às vezes, né, não me dá bem ali. Em 2018 eu entrei, não desde o começo, mas acho que foi em março, porque um diretor teve que se afastar. Daí eu entrei direto na diretoria de esportes individuais. Eu fiquei em 2017 na diretoria de esportes individuais, 18 e 19. Aí 20 fui vice-presidente da Atlética e 2021 também. Aí depois disso, em 2020, fui presidente do Joia PG daí, em 2020, né? 22, né, que você... 20, né, eu peguei em 2020, daí 21 também fiquei, porque era a pandemia, né, daí o Joia em si mesmo foi em 2022, né. Fala galera, aqui quem tá falando é o Peixe, ex-presidente, diretor e atual presidente do Joia pela Atlética Direito IPG. Desde 2018, quando entrei na faculdade, meu contato com a Atlética foi muito grande, né? Sempre com enfoque no esporte, que sempre é uma paixão na minha vida. E desde a primeira semana de aula já me delegaram a função de ser coordenador do futsal em 2018. E desde então a paixão só cresceu, né? Esporte sempre é algo que está em voga no meu dia a dia. Então, 2019 também como diretor de esportes, 2020 já como vice-presidente, como diretor-geral, na verdade. E então em 2021, como presidente da Atlética, um momento um tanto quanto conturbado, que era a pandemia já que se arrastou de 2020 e 2021. E 2022 ainda no curso, mas não atuando como cargo, mas sempre ajudando no que precisava, puxando treino, praticando todos os esportes possíveis que a Atlética já solicitou. E até depois de formado, continuo, né? 3º ano ainda aí como representante da Atlética na CO aqui do Joia Ponta Grossa, um ano como presidente junto com o Miléo e com o Tosses, no ano passado como tesouraria junto com a Aline, e esse ano que a gente vai para o nosso 3º ano, que talvez seja o maior desafio, que é sim a diretoria de esportes, né? Que a gente sabe o quanto trabalhoso mas sempre representando a caveira, né? Sempre deixando o direito EPG no lugar em voga, nos holofotes, que eu acho que é um cargo que a gente sempre teve, ser a Atlética mais velha aqui da cidade, e talvez seja tão gratificante para mim, porque lá em 99, quando foi fundada, meu pai era uma das pessoas que estava envolvido. Então, para mim é surreal ter esse envolvimento tão grande, não só com o curso, né, que é o direito, que é a minha área de atuação, mas com a Atlética em si. Olá, eu sou a Leilane, eu entrei no curso de Direito em 2016, informalmente eu entrei na Atlética em 2017, mas oficialmente em 2018 eu assumi o cargo de tesouraria, graças à minha mãezinha Karen. Ela fez todo o trabalho para me convencer. Naquela época eu só queria festar, nem começo de faculdade, pensava, eu não quero essa bucha para mim. Mas eu já estava na comissão de formatura da minha turma e os meus amigos, que também eram da comissão, já estavam na Atlética. Então, pensei, por que não? Vamos ter essa experiência também.
Então, em 2017 comecei a ficar mais envolvida, em 2018 já assumi um cargo e desde então o único cargo que eu fui dentro da Atlética foi a tesouraria. Sempre tive muita afinidade assim, com o cargo e eu sentia que, por mais que o presidente seja a imagem principal, a figura principal da Atlética, as decisões mais importantes sempre estavam com a tesouraria e eu gostava de estar mais nos bastidores do que estar lá na frente, ser o rosto da Atlética. Então, para mim, sempre foi mais interessante lidar com o dinheiro. Em 2019, na reunião pós-jogos de 2018 do Joia, eu fui eleita para fazer eventos do Joia Ponta Grossa. E, na verdade, eu peguei esse cargo porque eu queria os jurídicos. Em relação à Atlética também, que era Cara, a gente meio que em 2017, quando eu entrei, a gente foi meio que evoluindo. 2018 foi muito bom também. 19, pra mim a gente tava no auge, assim, da época que eu tava. Então 2020 e 2021 ia ser pra mim, assim, um ano que a gente poderia estar brigando alto, assim, né? Só que aí, que nem eu falo, né? Teve a pandemia, daí teve esse meio tempo, né? Que mudou de atleta, tem atleta que já formou, pessoas mudaram, né? Tudo também, né? Mas seria uma sequência muito boa nossa, né? É um baque muito grande, né? Acho que desde 2018, quando foi a gestão da Laura, 2019 passando pelas mãos do Batata, que foi onde a gente teve um boom muito grande com integração de pessoas, a exposição da Atlética, a parte esportiva, e 2020 veio como um banho de água fria, né? Eu meio que caí de paraquedas, eu tava achando que eu ia fazer festa e de repente eu tava lá com a secretaria, que é um dos cargos mais importantes dentro de um jogos, que coordena toda a parte documental da competição. A experiência foi muito legal, eu aprendi muito. Foi bacana, assim, mas o que me realizou mesmo foi ter entrado em 2019 ainda, eu fui eleita tesouraria do Jurídicos para ser a gestão de 2020. Só que com a pandemia a gente acabou paralisando as atividades e eu, mesmo assim, resolvi insistir. Meu nome é Vinícius Paiva. Minha história na Atlética começou em 2018, quando fui coordenador de tênis de mesa. 2020 também fiz parte da diretoria da Atlética, fui diretor de esportes individuais. 2021 fui vice-presidente da Atlética e em 2022 fui presidente da Atlética. Eu podia usar. Take 2, de frente com o Heitor. Vai dar só o erro da gravação. Meu nome é Matheus de Oliveira Chociai, nos corredores da UEPG, mais conhecido como Oxoss. Eu entrei na Atlética em 2020 oficialmente como tesoureiro e lá permaneci por 3 anos da minha vida, tendo uma relação que eu não esperava ter. Em 2023, agora no passado, me tornei presidente. Acho que nunca foi por tanta vontade minha, mas mais por um consenso, uma escolha. Então eu dediquei 4 anos da minha faculdade a isso. O primeiro contato que eu tive com o direito UEPG se deve a pessoas que estão aqui dentro. Eu recebi um convite para trabalhar despretensiosamente no Caixa da Mais 18. Era só para ser um amor de uma noite, uma ficada e trabalhar com maquininha, e acabou virando uma paixão. Planilha, número, admiração pela Leilane, que foi uma pessoa que moldou a minha vida como tesoureiro e depois como presidente. Então eu acho que para mim sempre veio destinado. Não fui eu que escolhi direito UEPG, direito UEPG que me escolheu. Se não fosse a Associação Atlética de Direito UEPG, eu acho que em outubro daquele ano de 2019 eu já teria largado o curso. Meu nome é Heitor, sou atualmente presidente da Atlética de Direito UEPG. Eu entrei no curso no ano de 2020, foi o ano que teve a pandemia, então eu fui entrar na Atlética de fato no ano de 2022. Entrei na gestão do Paiva como secretário-geral, foi meu primeiro cargo na Atlética. No ano de 2023 fui convidado pelo Oxoss a ser vice-presidente. Em 2024 atualmente estou no cargo de presidente. Foi uma recepção muito boa, calorosa dos nossos veteranos e quando eu estava lá eu senti que realmente era o meu lugar. Fui muito bem acolhido
e me plantou a semente de fato para ingressar na Atlética. É uma galera muito boa, diretoria muito envolvente com os calouros e tal. E no ano de 2020, eu lembro que iniciou o ano com os 2 eventos tradicionais que a gente tinha. Então, numa terça-feira tinha a recepção na bateria e na quinta-feira a chapada da Atlética. Foram assim 2 eventos que eu consegui vivenciar, então, enquanto calouro, foram extremamente importantes para mim nessa trajetória. Um amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que foi o Chossi. Eu lembro que tinha aberto o formulário para entrar como diretor da Atlética e ele me mandou mensagem, falou: pô, cara, você tem que participar, é legal, uma integração bacana, você vai conhecer o pessoal do curso, pô, preencha lá o formulário, né, vai ser bacana para você. E eu lembro que eu respondi: cara, eu já preenchi, eu tô animadaço, quero conhecer, quero participar. No ano de 2022 eu entrei. Foi um ano de reconstrução, eu acredito, para a Atlética. E ali começou de fato a minha história. Eu era secretário, era um diretor que fazia meio que de tudo. Era um cargo que volta e meia tinha na Atlética, algumas gestões optavam por não ter, mas era um cargo coringa, então me deu a oportunidade de vivenciar a Atlética em vários âmbitos. Nunca fui um exímio atleta, então essa parte administrativa sempre foi o meu forte, o meu foco dentro da diretoria. Primeiro foi um balde de água fria de fato pra gente, e acabou afastando muita gente dessa vivência universitária, que é algo que estava numa ascensão dentro da Atlética, e isso era muito perceptível. Na gestão do Batata a gente teve resultados muito significativos nos jogos jurídicos, no Joia Ponta Grossa também, retornando à margem ali dos 100 e poucos pontos, acho que foi 107 pontos que a gente fez. Então a Atlética estava numa crescente. A pandemia começou em 2020, né, começo de 2020, né? Então era para ser feito era bem a época que faz a passagem, acho, né, da ciudad antiga para outra, né? Como teve pandemia, a gente não se reuniu, ninguém, então não teve essa troca, né? E ficou aquele tempo sem conversar sobre isso, porque estava no auge da pandemia, né? E estava chegando meu perto e eu tinha interesse, assim, né, de assumir, assim, e tal. Conversei com pessoas próximas, né, também, que eu fui meio que puxando, viu, vamos lá junto, também pessoas que já eram de outras diretorias, né. E aí, por conta dessa situação da pandemia e em relação para não ficar sem nada naquele ano, a gente resolveu fazer isso, né? Então, no começo, por exemplo, o Will era um cara da LB, né? O Will da LB, ele tinha feito os Jogos Eletrônicos do Engenharias, né? Então ele foi já um cara que ele não estava na CO, mas me ajudou ali, né, a fazer a montagem, porque ele tinha mais experiência. Então a gente foi meio que se ajudando entre ali os diretores também, né? E assim, daí foi isso, assim, foi meio que a Júlia já não estava mais ali e tal, daí a gente foi só passando mesmo ali, né? Eu assumi em setembro. Por que eu assumi nesse momento, né? Eu era bem amigo da Júlia, que era o antigo presidente, e eu tinha ideia para que a gente sabia que estava pandemia, tudo, a gente sabia que não ia ter como fazer jogos, mas já rolavam em jogos jurídicos, no EP já o E-Joia, né? O E-Jogos estaduais, né? E aí a minha ideia era para que não ficasse um ano tão vago assim, que estivesse pelo menos um esportes, né? Então a gente ali em 2 meses a gente trabalhou para fazer o E-Joia, né? Foi a primeira edição do E-Joia. Daí 21 também não teve Joia, a gente fez o E-Joia novamente, né? Daí que 22 que daí a gente conseguiu fazer o Joia, né? Como a gente conhece. A ideia que eu falei era não deixar morno, né, o Joia, né, em si, né? Ficar na mente da galera ainda mesmo com a pandemia, né? Então nossa ideia era meio que não deixar a bola cair ali, né? Para que a gente não sofresse com o Joia dos 22. Né? Logo no começo do ano, tudo para, tudo trava, todo mundo em casa, e a gente precisou se reinventar. A gente precisou, mesmo com o afastamento de muitas pessoas, trancando o curso, por ter virado online, a gente buscou
fazer uma reinvenção, não só como Atlética, né, como Direito EPG, mas como também liga, como liga aqui em Ponta Grossa. Até quando surgiu a ideia da gente fazer o eSport, que foi a única coisa que era possível no momento da pandemia, Direito EPG também encabeçou. Então, junto também com o Miléo, na época, a gente fez parte da CO do E-Joia, da primeira e da segunda edição. E o que restou para aquela época foi a gente fazer uma integração online, né? Fazer as modalidades que a gente só usava como brincadeira, como o ponto de fuga para aquele momento. Então, para aquela época que a gente tinha muito forte, era o nosso LOL, com os meninos ali, o Amate, o Rafa Monteiro, também outras pessoas que sempre fizeram parte da Atlética, e o FIFA, né, que a gente tinha muito sucesso, eu principalmente, e a questão do CS, né? Então a gente tentava sempre manter vivo a questão do pertencimento, sempre deixar a questão seja ali no chat do Discord, a gente sempre tentar manter viva a questão de fazer parte do Direito EPG. Então, eu acho que foi talvez o maior desafio, Heitor, para falar a verdade, porque foi uma situação que não só Direito EPG, né? Muita gente perdeu o gosto por jogos, perdeu o gosto por sair, teve 2 anos de pessoas novas que não sabiam o que era Atlética, o que era jogos. O desafio foi muito grande, principalmente pela questão de ocupar a presidência, ter que correr atrás de quadra novamente do zero, questão até de resultados dos joias antigos que tinham sido perdidos ao longo do tempo. Mas a gente fazia reunião semana sim, semana também, para buscar sempre não deixar morrer, não só como Direito EPG, mas entendendo a importância que as Atléticas e que o Joia EPG tem para Ponta Grossa, né? Então foi uma reestruturação com os meninos no comando da Atlética e a gente também atuando não só no interior da Atlética, mas expondo ela para as situações que a gente tinha ali para, na época, 20 Atléticas conseguirem ter uns jogos bom, efetivo, com uma integração absurda. E na época eu lembro que mais ou menos 10 mil pessoas estavam ali, comandadas totalmente por nós, por Direito EPG, para um retorno que a gente não sabia, que poderia ser uma 10ª edição de Joia marcante, com data importante, muito boa, ou um fracasso total. Mas por toda a nossa competência e por muito trabalho a gente conseguiu fazer esse retorno ser o melhor possível. 2022, contando um pouco, né? Foi um ano um pouco diferente, vocês vão se lembrar que foi o ano pós-pandemia, então a gente tinha alguns desafios ali pela frente. A Atlética estava praticamente 2 anos parada, o curso em si estava voltando do formato remoto também, então esse contexto foi um pouco difícil ali no começo, mas a gente iniciou o ano pensando em reestruturar, trazer o pessoal para perto e tentar devolver a Atlética no lugar que ela merecia. Então, o primeiro ciclo ali que a gente teve foi tentar organizar a casa para a gente poder ir para os jurídicos, tudo certo, levar uma delegação legal para lá. A gente sabia que talvez não fosse ser a maior delegação, mas a gente estava tentando mostrar para o pessoal o que eram os jurídicos, porque a maioria do pessoal não tinha ido para os jurídicos ainda. A gente tem que lembrar que dos 5 anos, 3 eram praticamente de cria da pandemia, assim, que não tinha ido para uns jogos, não tinha ido para um Joia. Então o nosso objetivo foi mostrar para esse pessoal o que eram os jogos, tentar levar eles lá e ter esse primeiro contato. Isso inclui inclusive para a diretoria também, porque na diretoria a gente tinha algumas pessoas que eram do 5º ano e algumas pessoas que eram do 4º, e as pessoas iam se formar e a gente precisava dar uma renovada para trazer essas pessoas mais novas para a diretoria. Então, essas pessoas também nunca tinham ido para os jogos, então isso trouxe um desafio a mais também. Mas deu tudo certo. A gente foi para os jogos, fomos com 3 ônibus para os jogos, então foi uma delegação ok também, mesmo sendo nesse retorno. E deu tudo certo. Isso nos permitiu também perder um pouco do medo ali e começar a sonhar mais alto, ir para o Joia, começar uma outra parte da reestruturação. Então a gente começou ali com o Baile da Caveira, tentando fazer essa recepção dos calouros. Em seguida a gente teve o pré-jogos, que foi, como os presidentes antes de mim vão poder contar melhor, mas foi com a 15, como já é uma tradição. E a gente fez esses pré-jogos, deu tudo certo também, possibilitou a gente ter uma verba ali para conseguir para os jurídicos tranquilo. E depois a gente teve o nosso maior evento, que foi a Mais 18, também deu super certo, apesar de
ser pós-pandemia ali, a gente pôde, né, fazer ali no Clube Verde, que foi um evento grande e que possibilitou a gente também dar um up ali naquele projeto pro Joia que a gente queria. A partir da Mais 18 a gente teve ali o poder de investimento necessário para a gente poder iniciar o projeto do Joia, que foi o projeto que a gente chamou de AD Rumo ao Topo, que a ideia era justamente a gente trazer, né, de volta para o pessoal, mostrar que a gente estava ali para realmente brigar por um pódio, para poder estar competitivo ali, que a gente não era só mais uma atlética, afinal a gente tinha sido campeão, né? E a ideia era justamente essa. Então a gente investiu em marketing, a gente investiu em trazer o pessoal para perto, investimos em treinos, tentamos investir um pouco nas modalidades que a gente achou que estavam um pouco esquecidas ali, que tinham um potencial. Lembro do futsal feminino, por exemplo, foi um desses casos e deu super certo. A gente também tentou reinventar ali a TO, a gente deu uma nova cara, uma nova identidade visual e acredito também que deu super certo ali. A gente pôde trazer um pouco daquela sensação do que era torcer, porque, como disse o pessoal, não tinha tido essa experiência ainda, a maioria do curso, né, 3 anos do curso praticamente, então poder sentir ali o que era estar na arquibancada, torcendo, e putz, foi muito legal mesmo. Acredito que a galera comprou ideia e isso foi muito bacana. Então a gente tinha pouco dinheiro, não dava pra fazer muita loucura, né? Então a gente foi meio que pé no chão, né? Cara, e aí a galera tava com fome de jogos, né? Então assim, a galera comprou muito, né, a ideia, né? Empresa nova, acho que o lugar também ali, foi a primeira vez que foi ali naquela parte ali. E eu particularmente eu gostei muito. O meu planejamento pessoal como presidente era expandir a marca, o conceito, o tamanho, o valor que Direito UEPG tem dentro da cidade. E quando o Direito UEPG assumiu uma posição de diplomata, de poder falar em nome das atléticas, eu vi que a gente já tinha subido de nível. Não se tratava mais do esporte, do ganhar ou do perder. Se tratava de força, de tamanho e principalmente de resultado. Como presidente, o maior foco da nossa gestão foi de aumentar essa marca do Direito UEPG fora de Ponta Grossa. A gente se tornou uma das atléticas mais respeitadas hoje a nível de Liga Jurídica do Paraná. Então as festas foram particulares para mim porque eu vi como uma oportunidade de dar o padrão técnico e de infraestrutura para todas as modalidades, desde aquelas reconhecidíssimas, o nosso basquete feminino que é tradicional, até mesmo as modalidades mais perdedoras, modalidades que nunca tiveram êxito, que a gente investiu da mesma forma. Foi um ano que a gente estava com uma expectativa muito boa, diante já do projeto que a gente teve no Joia 2022. Foi o ano de retorno a Toledo, jogos jurídicos muito grande, uma nova empresa, um retorno numa cidade que não sediava os jogos há 10 anos, justamente Toledo, 2013, que foi quando a gente teve até então a nossa melhor marca como atlética. E a gente foi com 5 ônibus para Toledo, uma expectativa muito alta, e a gente conseguiu superar até mesmo o feito de 2013. A gente bateu na marca dos 92 pontos, então aquilo foi algo muito marcante para mim dentro da atlética. E importante para a atlética, até mesmo para retornar àquele status de quarta força dentre as grandes do estado. Em quarta posição, com 92 pontos, E eu sentia que a gente precisava voltar a ser relevante dentro da liga. Eu sentia que, por mais que a gente fosse uma atlética muito grande, com uma história assim absurda, a gente estava perdendo um pouco do nosso posicionamento lá dentro. Então, e na minha cabeça, se você quer estar 100% incluído num projeto, você quer, sabe, fazer com que a instituição seja relevante, você tem que participar, você tem que estar lá dentro. Então, ser tesoureira de jurídicos foi uma experiência muito massa em 2022. Nossa, eu cresci demais, eu aprendi muito, eu fiz muitos amigos, foi muito legal mesmo. Aí, para a edição de 2023, eu fui eleita presidente. Embora eu me orgulhe muito do que a gente construiu em 2023,
principalmente pela questão da troca da empresa, voltar ao sentimento de que os jogos eram nossos, das atléticas, da liga, e não de uma empresa que só quer lucrar em cima disso. Então, pra mim foi muito, muito legal sentir que a gente tava pegando de volta o que era nosso, assim, fazer cada processo, cada etapa de organização dos jogos, eu tava envolvida, eu envolvia a nossa CO nisso, e foi muito massa, assim, sentir que a gente podia, a gente não dependia de ninguém pra fazer isso, porque a liga, ela se basta, entendeu? É uma coisa que é até difícil de explicar, assim, mas é muito amor envolvido, as pessoas amam de verdade, assim, querem o bem da coisa, querem ver o crescimento. Então, pra mim, é quase que uma realização pessoal, assim, ter feito Jurídicos em 2023 em Toledo. E ainda mais com os resultados que a gente teve, o nosso quarto lugar, né, eterno quarto lugar. E foi bem exaustivo, assim, pra mim, aprender todo o processo, aprender, sabe, uma pessoa da empresa vir conversar comigo e a gente decidir tudo, pontinho por pontinho. Foi muito legal, assim, mas foi muito cansativo, exigiu muito de mim. Eu estava escrito nas estrelas, aí Toledo de novo, 10 anos depois, a gente na presidência, o nosso quarto lugar, tipo, eu sentia assim que eu estava fazendo a coisa certa e o principal ponto de você pegar um cargo de tanta relevância como uma presidência numa liga tão tradicional e grande como é a dos Jurídicos, é você motivar as pessoas, é você mostrar qual que é o verdadeiro objetivo do que a gente está fazendo aqui, que não é só, é muito legal a parte das festas, é muito legal, sabe, a parte social, mas isso tudo é pelo esporte, sabe? Eu tive tantas provas na minha vida de que o esporte muda as vidas, e é verdade, sabe? É uma coisa que a gente fala meio que clichê, assim, mas é muito real. Pessoas que entram na faculdade que não, nem sabem se querem estar lá. Eu sou um caso desses. Eu entrei na faculdade, passei, sei lá, todos os anos pensando em desistir, mas o que me deixava, que me fazia continuar no curso sempre foi a atlética. Então, o fato de você estar num cargo proeminente numa liga motiva, você pensa assim, eu quero entrar naquela atlética que já foi presidente tantos anos dos Jurídicos, que já foi tantos cargos diferentes no Joia, sabe? Uma atlética que sempre que assume um compromisso vai lá e faz. Eu não tenho o que falar, assim, todo mundo que foi CO dos 2 jogos antes de mim, todo mundo representou de verdade, sabe? Fez porque amava e fez com comprometimento, assim. Pro Joia, 2023 também foi algo que a gente já veio com essa crescente, que já tinha sido vivenciada no Jurídicos. A gente também conseguiu alcançar a marca dos 100 pontos. Foi um ano de muito crescimento do âmbito esportivo e, obviamente, colhendo os frutos que foram plantados na reestruturação de 2022. Já próximo do Joia, eu lembro que eu tive uma conversa com o Chossi e com o Paiva também, que eu recebi a notícia que eu era cotado de fato para assumir a presidência em 2024. E eu mesmo tendo 2 anos suprimidos de contato com a Atlética em razão da pandemia, eu comecei desde então a planejar muito para esse ano. 2024 iniciou com uma gestão muito boa, uma gestão de amigos de fato. A gente construiu uma relação com todos muito boa. E o nosso foco era, desde o início desse ano, com a marca dos 25 anos, trazer de fato um ano eminentemente comemorativo. A gente remodulou muita questão da parte do marketing, a identidade visual da Atlética foi alterada em razão também desse ano comemorativo, muito inspirado no ano de 2019, que foi algo muito precursor que teve com a gestão do Batata. E esse ano todo foi construído nessa pegada dos 25 anos. No início do ano a gente teve uma remodulação do nosso evento de calouros, que tradicionalmente era chupado, um evento open bar. E com muita coragem e analisando de fato como se desenhava o cenário dos eventos da Atlética, a gente optou por abrir mão dessa tradição que a Atlética tinha de um open bar chupado, para tentar mudar. Foi uma aposta que a gente fez com a Revoada, convidamos a Capetada para participar desse evento e foi um sucesso. Foi ali que de fato a gestão deu o seu primeiro passo rumo a toda a construção do trabalho desse ano. Foi um evento que deu um lucro bacana para a gente iniciar o ano. Tivemos o TOD, tivemos a edição do pré-jogos, também com a 15 de outubro, também foi um evento muito bom. A gente teve até uma questão com a Los Bravos e com a 6, que também tentaram fazer um
pré-jogos, mas acabou que não foi para frente e o nosso deu muito certo. Foi também um dos pontos muito importantes nessa nossa gestão. Em termos esportivos, a gente tinha objetivos claros. Então, se manter no 4º lugar nos jurídicos, a nossa posição, que é muito custo, a gente conseguiu, mesmo com uma delegação menor comparada a Toledo. E a gente se superou, mesmo com uma delegação não tão grande como 2023. E cravamos, de fato, o nome de direito EPG dentre as grandes atléticas do estado. E, de fato, a Mais 18, desde 2017, na gestão do Daldinho, é o evento carro-chefe da Atlética. Foi o evento que revolucionou, de fato, toda a concepção que se tinha de evento universitário. E esse ano a gente conseguiu se superar, né? Pulamos do salãozinho do Verde Centro, que não é salãozinho, salão grande, mas ampliamos o evento para o salão maior, deu muito certo. Foi um evento que também nos proporcionou fazer um projeto do Joia bem feito, do ponto de vista financeiro. E a expectativa para esse Joia 2024 também é fazer a nossa melhor pontuação possível, resgatar de fato essa identidade dos nossos calouros com a Atlética. A Atlética tem vários ramos de atuação, então a parte política nas ligas é muito importante, a parte esportiva, sobretudo, é o nosso foco, a parte festiva também, porque nos faz ser estruturados do ponto de vista financeiro. Então esse era algo que foi construído com a gestão da Evelane, uma gestão muito boa. 2024 a Aline assumindo a tesouraria e agora recentemente nós fomos novamente eleitos a presidente dos Jogos Jurídicos 2025, a Atlética que mais vezes ocupou esse cargo dentro da liga. E junto com o Chosai, eu acho que a gente formava uma dupla muito boa, a gente se completava nas nossas habilidades, tanto sociais, políticas da Atlética, mas também da parte operacional. Sempre fui muito envolvido na parte administrativa, operacional da Atlética. Quando eu assumi a Atlética como presidente, eu vi que o trabalho estava começando só. O meu sonho, de fato, era chegar no final do ano, depois de festas, de jogos jurídicos, de joia, chegar, olhar para trás e ver que eu fiz o meu trabalho, que eu dei o meu melhor. E isso me emociona, de fato, porque é o encerramento de um ciclo. Eu já no 5º ano da faculdade, já naquele clima de despedida, né? Mas olhar para trás e ver que você fez um bom trabalho, isso não tem preço. Uma parada que me marcou bastante, né? Puxando mais pro meu lado também, pro meu esporte. Como coordenador do atletismo 2017, a gente foi para Maringá com bem poucos atletas, acho que era 4 no masculino no atletismo e era 1 no feminino, só para não levar WO, né? E muito catadão, assim, né? Tipo, um cara corre bem lá no basquete, corre bem lá no futsal, corre bem. Então a gente foi meio que montando uma equipe, cara, e em 2019 que foi quando a gente ganhou o atletismo masculino, primeiro lugar. Então isso me marcou muito porque eu consegui ver a gente meio que sem saber de técnica nenhuma, ninguém corria, e a gente treinando desde 2017 até 2019 a gente conseguia esse título, né? Pra mim assim foi muito massa, né? Assim, porque deu pra ver que com os treinos, né, a gente consegue fazer, né? Consegue o nosso objetivo, né? Daí em 2018 eu ia fazer a inscrição do tênis de mesa. Acho que tinha 2 ou 3 ônibus, um tava quebrado, e aí faltava tipo uns 20 minutos pra inscrição do tênis de mesa, e o ônibus tinha saído já pro pessoal almoçar, né? O ônibus saiu pro pessoal almoçar. E nisso foi os atletas do tênis de mesa, né? E aí eram os 20 minutos, os atletas não tinham voltado ainda, né? Naquela época o Moarama não tinha Uber, a gente tinha 3 números de táxi. Liguei pros táxis, tudo ocupado, ou já tava fazendo viagem, né? Tudo. Cara, eu fiquei assim, cara, o que eu vou fazer agora? E era tipo longe, assim, né? Falei, cara, a única situação que eu posso fazer agora é eu ir no meio da rua, parar um carro, explicar pra pessoa, né, o que é, né, e ela me levar, né. Cara, primeira rua ali, parei o carro, era uma moça, expliquei pra ela, moça, eu tô em jogos, tudo, né. Ela falou assim, por favor, só não me assalte. Eu falei, não vou te assaltar, né. Daí eu entrei no carro, ela me levou lá, ofereci, tipo, eu te pago aqui e tal. Não, né. Ela falou que não queria, né, tudo.
E aí fiz a inscrição, né, faltando 5 minutos, né, faltando 2 minutos o pessoal chegou, então ia dar certo, né, de qualquer forma, mas eu resolvi prevenir ele, né. Então isso pra mim foi bem marcante, assim, porque é algo importante, tipo, a gente sabia que se eu não fosse levar WO ia acabar com praticamente todo o campeonato ali nosso, né, então isso me marcou bastante, assim, na época, assim. Que a gente... Vou mostrar a minha primeira medalha, que foi a primeira vez que eu competi, que é essa aqui, 2016, o 3º lugar no 200 metros, né, e aí eu comecei a fazer outras, daí eu corri bastante 400, né, que daí virou a minha prova, que daí essa aqui é a de ouro no 400 metros, acho que é 2017. Daí tenho 12 medalhas e uma do futebol de campo foi a última ainda. Já não estava conseguindo correr direito, o futebol de campo ainda dava para dar uma enganada, né? Daí foi o futebol de campo foi o 2º lugar nos Jogos Jurídicos, né? Cara, eu acho que eu tenho muitos momentos marcantes na atlética, para mim, pessoalmente, desde festas que a gente teve que fazer, mas eu acho que se eu pudesse destacar 2 momentos, que um só ficaria muito difícil para mim. O primeiro seria realmente a semifinal do handebol masculino em 2022, né, contra a Capetada, aquele jogo surreal que a gente ganhou com o tempo já acabado, no gol de falta, e não só por ver aquele ginásio abarrotado do Verde com 2.000 pessoas, mas por ver a integração da Atlética, todo mundo maluco, faltando espaço, e também porque naquele jogo em específico, pela primeira vez tinha jogado com meu pai, o esporte que é o esporte dele, que é o handebol. Então foi um momento muito marcante ter lá minha família, lá meu irmão, que ainda é menor de idade, nem sabe ainda direito o que é festa, o que é joia, mas tá lá ele, tá minha mãe lá na arquibancada, a gente no final, todo mundo abraçado, então é um momento muito marcante, com certeza carrego comigo e isso aí nada vai apagar. Mas também o nosso título, né? Eu acho que o título do ano passado do futebol masculino, que nunca uma equipe masculina coletiva tinha ganho uma modalidade aqui no Joia PG. Então a gente conseguiu quebrar essa longa sequência aí, que desde que o Joia a gente não ter ganho um título como masculino, e juntando desde calouro, pai de família já com o Bueno, o Adriano, então assim, juntar pessoas desde que participaram do primeiro Joia até calouro, e a gente conseguir levantar, ir para o pódio. Então acho que essa questão da integração, essa questão da família, que a gente vê que Direito PG realmente, como todos vão falar aqui, é a questão do pertencimento. Eu acho que a gente não é o maior curso, a gente não tem a maior estrutura, a gente não tem quadra, a gente não tem, só tem um curso com milhares de pessoas, às vezes de curso trancado, não vai para a aula, mas a gente sempre representa, a gente sempre consegue transpor o que é Direito IPG, não só em festas, não só em integração, mas também dentro de quadro. Eu diria que foi a Mais 18 de 2018, que foi a 2ª edição. A primeira edição já tinha sido um sucesso, já tinha mudado, elevado o patamar de festa universitária em Ponta Grossa, mas eu lembro que a gente estava numa parte fechadinha que tinha no falecido Tradição e contando nota, gente, contando nota de dinheiro, porque nessa época era nota, era, sabe, máximo cartão, contar notinha de cartão. Mas a gente estava reunido, assim, umas 5 pessoas numa salinha contando dinheiro, fazendo as contas e olhando a maquininha. E o momento que a gente viu o lucro que a gente tinha conseguido, sabe? E eu lembro da fila dando a volta, assim, no trade e pensar, velho, a gente que fez isso aqui, sabe? A gente que construiu cada pedacinho dessa festa, tudo que tem o dedinho nosso. E eu lembro da felicidade, assim, de pensar, pô, cara, olha só, que resultado massa, sabe? E o que me deixa mais feliz ainda é de saber que desde então a gente só tem tido resultados maravilhosos. O Mais 18 é o meu xodózinho, assim, eu acho que ela chegou pra ficar, revolucionou todos os... tudo que se entendia por festa universitária. E eu tenho muito orgulho de ter participado disso, sabe? De ter estado lá desde os primórdios. E eu tenho muito orgulho de tudo que a gente conseguiu nessa edição da Mais 18. A Lauer arrasou demais os produtos que ela começou a fazer a partir de 2017, assim, não 2018, 2016, né? 2016. E
até nisso a gente foi revolucionário, porque os produtos eram muito básicos, assim, era tudo meio do mesmo, umas cores vibrantes e uma coisa muito maluca. E quando a Laura chegou, ela começou a fazer coisas de extremo bom gosto. E assim, o tanto de feedback que a gente recebia de outras atléticas, de outras cidades, falando, cara, os produtos de vocês não tem pra bater, assim. E tudo isso serve pra reacender o sentimento de amor pela atlética. Tudo isso você olha assim, parece bobo, né? Mas você vê, sei lá, um grupo de pessoas passando, vestidinhos uniformizados, e você pensa, meu Deus, que massa, olha essa atlética tão bonita e tal. E faz diferença isso. Tudo isso faz parte do contexto geral. Então, eu sou muito feliz por ter participado de todas essas fases da atlética. Eu sinto que agora vocês têm uma estrutura e uma bagagem, assim, que é louvável mesmo. Eu sinto que vocês nunca estiveram tão preparados para fazer o que vocês estão fazendo. Então, eu gosto de pensar que eu tive uma parcelinha de participação nisso. Um dos pontos mais altos em 2023 para mim foi quando eu sentei com o Bazei, que é atualmente o dono da empresa que faz os jurídicos, e a gente foi conversar sobre o que fazer das doações, porque de sentar com ele e fazer o nosso planejamento do que a gente ia fazer de retorno para a cidade, como que a gente podia fazer esse evento tão maluco e tão complexo, dar um retorno para a cidade também. Eu lembro de receber os vídeos do pessoal recebendo as doações lá em Toledo, pallets e pallets de doações, assim, eu pensava, cara, é nesses momentos que valem a pena, sabe? Você tá lá fazendo um negócio que você ama, porque você quer estar lá e você ainda consegue dar um retorno para sua atlética, pro município que recebeu os jogos, isso é muito massa, não tem preço. Bom, e um momento muito marcante para mim foi em 2018, quando a gente conseguiu esse cara aqui. Em 2018 eu era calouro e aí fui nos meus primeiros jogos jurídicos e logo nele já consegui ganhar esse troféu, medalha de prata no tênis de mesa. Foi o que me motivou a seguir na atlética, seguir como coordenador naquele ano, mas também efetivamente participar da diretoria. Acho que foi muito marcante para mim e eu percebi que eu gostava disso e queria poder fazer parte dessa família. Então foi o momento mais marcante para mim na minha trajetória. A gente estava vendo um vídeo antigo do Todd do ano passado, de 2023. E é uma história engraçada porque esse Todd, tudo que podia dar errado deu. Atrasou os jogos, caiu a luz, faltou bebida, o chopp às vezes a chopeira deu problema. Só que quando eu vi o vídeo e vi essa piazada desse grupo de amigos dançando, dando risada, curtindo, felicidade, eu vi leveza. E nesse momento que eu vi que festa não é quantas pessoas estão, quanto dinheiro você arrecadou. Festa é a lembrança que isso traz no teu coração. Se fosse para reviver um sentimento, ele não seria nem dentro de quadra e nem fora de quadra. Ele seria uma coisa que para direito o EPG não fez talvez tanta importância, mas para as outras atléticas fez. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, 1 ano, a gente foi até a Secretaria de Esportes e pela primeira vez a gente recebeu um lote de 21 kits esportivos comprados especificamente para direito ao EPG e para as atléticas. As atléticas tradicionalmente sempre ficavam com o resto do material. Semifinal do handebol masculino contra a Capetada 2022 no Joia. Foi algo assim insano, era o time a ser batido, a Capetada. A gente não era favorito naquele jogo, não dá para dizer que era. E, cara, com o cronômetro zerado, a gente teve uma falta de time a cobrar. E o jogo estava empatado, cara, e quando saiu aquele gol, a torcida veio abaixo, ali o verde estava pulsando, a gente com muita torcida, aquilo nunca vou esquecer, assim, foi um momento que, talvez aquele momento tenha mudado de fato na trajetória dentro da Atlética. No segundo, em 2023, a gente teve acho que era 8ª de final contra a PUC Curitiba, também um timaço nos jurídicos, e o nosso vôlei feminino também fez um puta jogaço no tie-break, a gente venceu. E digo com tranquilidade, a PUC Curitiba não venceu aqueles jurídicos graças ao direito EPG. A gente tirou eles das 4 modalidades coletivas que a gente se enfrentou. E a diferença de pontos ali da UEL era muito baixa também. Então aquele também foi um feito que, além do 4º lugar, a gente também ter tirado o título aí então, do título inédito para a PUC Curitiba. E em 2024, eu acho que
O título do basquete feminino também foi uma remontada. A gente desde 2019 não ganhava uma modalidade coletiva nos jurídicos. E também foi um momento muito especial assim, pelas meninas. Elas batalharam muito ali para conquistar esse título. E era para ser contra o Wayne, na casa deles. Também foi algo muito marcante para mim. Cara, eu espero que role muito ainda, né, jogos ainda, a gente não sabe como está o futuro também, né, mas eu espero que, né, que a Atlética tenha 50 anos e que a gente possa ainda estar acompanhando, né, que o Teme que eu faz tempo que não vejo ele, né, por exemplo, conheci já de tempos atrás, então sempre vai ter pessoas ali que a gente vai conhecendo também, né, então, cara, eu espero que a Atlética cresça mais, cada vez mais, eu acho que cada vez mais profissional, né, a cada ano que passa de ver essa evolução, né, torcer que venham safras boas de atletas também, né, porque isso é importante, cara, e que a gente consiga um título do Joy de volta, 2 títulos, 3 títulos, nos jogos jurídicos também, né, que a gente não tem, e é isso, a minha ideia é essa, e eu vou ficar sempre na torcida, né. Com certeza, eu acho que ficou meio que como um dever, né? A gente não deixar a Atlética morrer. Não deixar o sentimento de 2 anos aí, de pessoas que formaram ou às vezes perderam os 2 primeiros anos de faculdade, de não aproveitar uma recepção de calouros, não aproveitar uma festa provavelmente que a gente poderia oferecer. Então com certeza isso veio com muita gana e até por essa razão ainda tornei para o 3º ano de CO do Joia para demonstrar a importância que tem não só para mim, mas para que as pessoas entendam o valor que é pertencer ao curso. E o que eu espero, cara, é com muito enfoque principalmente ao esporte. Eu acho que todas as gestões que têm vindo, que a gente acompanha de perto, tanto a tua quanto a próxima que vai vir, a gente está aqui a toda disposição, né? E tenho certeza que o futuro é brilhante. Acho que Direito EPG é consolidada não só em Ponta Grossa, não só no estado, mas para fora daqui. Então que, como a gente sempre brinca, sempre fala, né, que seja a vida longa caveira, né? Porque realmente a gente tem muito poderio para manter essa história desde 99, chegando a 25 anos, que tanta gente admira e treme quando vê a gente. Atenção. Eu espero que todos os acadêmicos tenham a consciência de que tudo que está sendo feito pela diretoria ou pelos coordenadores é por amor, é por um bem maior. Então, que todo mundo tenha ciência de que é muito especial fazer parte disso. E que não é bobeira, não é festa, não é folia, a gente faz porque a gente ama. Então, que todo mundo possa, pelo menos, dar uma chance para sentir esse amor pela caveira, sabe? A gente possa alçar voos maiores que esses. Porque eu sei que vocês merecem, eu sei que a história da Atlética indica que a gente sempre esteve aqui por um propósito maior, a gente nunca se deixou abater pelas adversidades, mesmo pagando treino com moedinha, a gente sempre quis dar o nosso melhor, a gente quis sempre dar o sangue pela caveira. Então é isso, gente, tenham uma chance pra caveira, joguem, participem e se envolvam. Pra mim, na minha primeira reunião como diretor ano passado, eu falei que se sonhar era possível, vamos sonhar junto. E então, o grande desejo que eu deixo para a Atlética é que essa vontade de vencer nunca pare. Eu acho que o grande erro de qualquer pessoa, de qualquer Atlética, é você deixar acabar. Quando você estagna e não tem mais vontade de crescer, vontade de ser mais, tesão, eu acho que não tem mais motivo de ter Atlética. Então, fase boa e fase ruim existe para todas as atléticas, mas agora o amor, a dedicação em vencer é isso que faz o diferencial. Então, eu não tenho dúvidas, nos próximos 5 anos, Direito UEPG será campeã de algumas das suas competições. E o teu verdadeiro legado que você deixa são as tuas amizades. O que você constrói dentro da Atlética é algo acessório, eu acho, que dentro da tua história. Eu fiz amigos para a vida. Eu saio da Atlética com um sentimento de dever cumprido mesmo e muito feliz, empolgado para os próximos anos, a gente como presidente agora da Liga Jurídica. A Atlética nunca para, quem fala que a Atlética vai acabar é porque ainda não tem real conhecimento de como que funciona. A Atlética é cíclica,
Ela vai ter momentos de alta, ela vai ter momentos de baixa, mas ela é eterna. Esses 25 anos demonstram que não vai acabar tão cedo. Se depender de nós, não vai. A Atlética tem muita história, você não pode negar essa história. Você tem que aprender com ela e projetar os teus objetivos. Cada gestão, cada presidência que se assume, você terá os teus objetivos a cumprir. E é isso que se espera. Eu confio muito nessa próxima geração. Acho que é uma geração muito boa, que a gente está revivendo aquilo que a gente tinha, por exemplo, em 2019. E a Atlética tem muito futuro. Eu espero estar aqui nos 50 anos da Atlética e, quem sabe, até mais, e gravar um documentário como esse e dizer que tudo valeu a pena.